vamos começar a fazer a nossa introspecção para começar a fazer a leitura. Quem mais tiver que chegar, vai chegando aí. Vamos respirar fundo sem fazer esforço. Convidar o Espírito Santo para interpretar para nós essa leitura, esse encontro. Aprofundar no silêncio. Observar a partir dele a mente, o coração, os movimentos internos. Lição 160. Estou em casa, o medo é um estranho aqui. O medo é um estranho para os caminhos do amor. Identifica-te com o medo e serás um estranho para ti mesmo, e assim és desconhecido para ti mesmo. O que é o teu ser permanece alheio para aquela parte de ti que pensa que é real, mas diferente de ti mesmo. Quem poderia ser são, em tal circunstância, quem, senão um louco, poderia acreditar que é o que não é e julgar contra si próprio? Existe um estranho em nosso meio, vindo de uma ideia tão estranha à verdade que fala uma língua diferente. Olha para um mundo que a verdade desconhece e compreende o que a verdade considera sem sentido. Ainda um estranho, ele vem sem reconhecer a quem vem, mas ainda afirma que a sua casa lhe pertence, enquanto aquele que está em casa é agora o estranho. No entanto, como seria fácil dizer: esta é a minha casa, aqui é o meu lugar, e não partirei porque um louco me diz que tenho que ir. Que razão haverá para não dizeres isso? Qual poderia ser a razão, exceto que convidaste esse estranho a tomar o teu lugar e permitiste que fosses um estranho para ti mesmo? Ninguém se deixaria desapossar tão desnecessariamente, a menos que pensasse que existe outro lar mais adequado ao seu gosto. Quem é o estranho? É o medo? Ou és tu que é tão inadequado ao lar que Deus proveu para o seu filho? Acaso o medo é próprio de Deus, criado à sua semelhança? Acaso é o medo que o amor completa e pelo qual é completado? Não há nenhum lar que possa abrigar o amor e o medo. Não podem coexistir. Se tu és real, então o medo tem que ser uma ilusão. E se o medo é real, então tu absolutamente não existe. Nesse caso, com que simplicidade a questão é resolvida. Aquele que tem medo apenas negou a si mesmo e disse: sou o estranho aqui. E assim deixou o seu lar a alguém que se parece mais comigo
do que eu mesmo e dou-lhe tudo o que eu pensava me pertencer. Agora ele é exilado por necessidade, sem saber quem é, incerto de todas as coisas, exceto disto, de que ele não é ele mesmo e que o seu lar lhe foi negado. E agora, o que procura ele? O que pode achar? Um estranho para si mesmo não pode achar um lar onde quer que o procure, pois ele mesmo fez com que o retorno fosse impossível. O seu caminho está perdido, a não ser que um milagre venha buscá-lo e que lhe mostre que agora já não é um estranho. O milagre virá, pois o seu ser permanece no seu lar. Não convidou nenhum estranho a entrar e não se tomou por nenhum pensamento alheio. E ele chamará o que é seu para si mesmo em reconhecimento do que lhe pertence. Quem é o estranho? Não será aquele por quem o teu ser não chama? És incapaz de reconhecer esse estranho no teu meio agora, pois deste a ele o teu lugar de direito. Entretanto, o teu ser tem tanta certeza do que lhe é próprio quanto Deus de seu Filho. Ele não pode estar confuso a respeito da criação. Tem certeza do que lhe pertence. Nenhum estranho pode ser interposto entre o seu conhecimento e a realidade de seu Filho. Ele desconhece estranhos, tem certeza acerca do seu Filho. A certeza de Deus é suficiente. Aquele que ele conhece como seu Filho permanece ao lugar no qual ele o estabeleceu para sempre. Ele respondeu a ti que perguntas: quem é o estranho? Ouve a sua voz te assegurar, de modo quieto e seguro, que não és um estranho para o teu Pai e nem o teu Criador se fez um estranho para ti. Aqueles a quem Deus uniu permanecem para sempre um só, em casa com Ele, e não um estranho para si mesmo. Hoje, damos graças por Cristo ter vindo procurar no mundo pelo que lhe pertence. A sua visão não vê estranhos, mas contempla os seus e alegremente se une a eles. Eles o veem como estranho, pois não reconhecem a si mesmos. Mas, ao dar-lhe as boas-vindas, se lembram, e ele os conduz gentilmente de volta ao lar, que é o lugar que lhes é próprio. Cristo não esquece ninguém. Não falha em te dar nenhum só dos teus irmãos, para que te lembres, para que o teu lar possa ser completo e perfeito, tal como foi estabelecido. Ele não te esqueceu, mas tu não te lembrarás de Cristo até olhares para tudo como Ele o faz. Todo aquele que nega o seu irmão está negando a Ele e recusando-se, assim, a aceitar a dádiva da vista, através da qual vem a salvação. O seu ser é claramente reconhecido e o seu lar relembrado.
Referente à lição, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Hoje o convite para mim foi muito forte de estar me chateando, de estar na crítica, julgamento, né? Mas que maravilha que a gente já percebe, né? A gente já percebe embarcando assim, é com muita força, né? E a gente diz, isso aqui de novo, a gente percebe, isso aqui de novo, aí diz, não, não, não quero. O Espírito Santo chama por esse ser aqui dentro, né? Que a gente sabe que, e é na hora, assim. A correção é no ato, sabe? Mas é muito convite. Que bom que a gente já está atento, né? Que bom. E só muda de figurinha, sabe? Porque quando amanhece assim o cri-cri, o grilinho ali, você pensa num, daqui a pouco pensa no outro, e é o mesmo convite. O mesmo convite. E hoje amanhecer assim. Havia aqui essa lição maravilhosa. Eu digo, olha só, é um estranho, mas a gente já identifica. Muito bom. Escolhe de novo. Vem, amor, né, Juliana? Vem, amor. Como diz o Júlio. Eu estou num movimento de reconhecer o medo, mas não rejeitá-lo, sabe? Ele vem, eu vejo, a partir do Cristo, ele segue o caminho que ele quer seguir. É um relacionamento de uma observação, sabe? E também as expressões que advêm do medo, eu também não rejeito, mas eu também estou percebendo tudo muito claramente, né? E, e passa. Do jeito que vem, vai. Às vezes eu peço ajuda, às vezes eu só fico no silêncio. É um relacionamento vivo mesmo com Cristo. E o monólogo é grande, né? Assim, a gente com a gente, porque fica sempre voltado assim, para mim, ah, faça isso, faça aquilo, faça isso. A gente fica se olhando e diz, ah, meu Deus, criancice pura, né? Pura, pura, pura. E você para, acho que estamos amadurecendo, nos dando conta. Aí acha graça mesmo, é o convite, pelo amor de Deus. É uma forma de se perceber diferente, né? Uma forma de se observar diferente. Não tenho mais interesse em rejeitar nada. Afinal de contas, eu já sei o que que é nada. Por que que eu vou ficar rejeitando? É nada. Só que a intensidade com que chega e tal, não me parece tão nada assim, né? Na hora da experiência da coisa toda, né? Então, me relacionar com isso a partir da realidade é que faz com que a coisa fique clara, assim, né? Então, quanto menos resistência eu tiver a todo e qualquer movimento, mais seguro eu me sinto.
antes de chegar aqui hoje de manhã, né, e aí eu estava pensando que a gente tinha me falado que era um grupo pequeno, né, então eu senti aqui agora de perguntar, assim, para cada um de vocês, quem quiser, obviamente, né, compartilhar, assim, o que que te fez chegar até um curso em milagres? Ou uma busca espiritual? Da onde surgiu esse pensamento? Bem brevemente, assim, eu queria ouvir. Bom, eu quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos, começou a me dar muita vontade de estudar alguma coisa que eu não sabia o que era. Muita vontade de escrever o que eu não sabia o que era, né. E antes disso, quando eu era mais nova, eu compunha muitas músicas falando de amor, mas eram umas coisas muito abstratas, assim. Eu sempre fiquei muito confortável com isso, não via nada de anormal. E e aí essa vontade bem na época da revolta, sabe, aquela época da revolta do jovem que quer dominar tudo, paralelo a isso, um desejo muito grande de aprender algo que eu não sabia o que era, porque eu não tinha acesso a esse tipo de aprendizado, né, na escola, em lugar nenhum. E aí, passado um tempo, eu tive a oportunidade de entrar num budismo que se chama Tao, e eu fiquei lá por uns bons 16 anos, né. Nesse momento que eu tive um burnout, assim, porque lá era muita coisa, a instituição, você não podia isso, não podia aquilo, e eu percebi que demorou para eu perceber que eu estava me ajustando, mas eu estava até falando chinês já. E aí comia comida chinês, fazia tudo igualzinho eles, me vestia que nem eles, tudo, mas o interno estava bagunçado, estava complicado. Aí eu fiz um pedido sincero para Deus e falei para ele: "Pai, eu só quero tocar a tua face. Não é possível que para eu chegar em ti, eu preciso fazer tudo isso. Isso tá muito estranho, tá muito esquisito", e chorando eu pedi pra ele, falei: "Eu não aguento mais". É, poderia ser eu quero ser eu, né, eu só quero ser eu. E aí em menos de uma semana um curso em milagres chegou pra mim, depois eu nunca mais soltei. Eu falei ainda falei com ele assim, ó: "Eu quero uma coisa na minha língua, não é possível, tem que ter". Foi muito forte isso, foi muito forte. Eu, desde criança, assim, fui muito pensativa e a estranha, né? Hoje eu já percebo que, é, depois com o tempo, que eu já me deslocava, assim, de corpo, que eu me sentia longe, né? Eu deitava e ficava alta ali olhando as coisas, já uns episódios, assim, de ver muitas luzes, sabe? E fui, assim, sempre buscando, era do catolicismo, eu ia para a missa, tudo, mas nunca foi muito a minha, eu achava tudo muito sério, aquela coisa assim, era, a gente vai obrigado, né, quando é criança. Mas aí, com o tempo, eu fui também conhecendo muitas religiões, eu sempre busquei muito isso, e o que eu gostava, o que é que eu encontrava lá? Eu gostava de ver a fé das pessoas. Se fosse ajoelhando diante de uma pedra, eu achava assim maravilhoso, sabe? Mas esse lado, a subjetividade. E estacionei um tempo no espiritismo, né? No espiritismo, uma mediunidade assim muito forte, mas não de estar ali presa, nem acho que eu não cheguei a ler, eu li alguns romances, sabe? Mas gostava do espiritismo, levava meus filhos e tudo. Mas o curso em Milagres, assim, foi
o livro que eu li. Eu não li Bíblia, a não ser como eu digo, o Sermão da Montanha, me encantava. O Sermão da Montanha. E quando chegou o 100, em 2015, né, chegou para mim, uma amiga falou, eu ia em Teosófica, eu conheci muita coisa, né, ia em terreiro, achava tudo muito bonito, e foi minha vida. Mas assim, freelance, tudo, tudo. Quando foi o curso de milagres, não, ele chegou também, atravessei um burnout também, né, e ele chegou e não tive, assim, dificuldade com livro, sabe? Foi uma aceitação muito grande. Paralelo, eu vi o Desaparecimento do Universo, aí já entrei, conheci muito você lá nos grupos de Roberta, então participava de tudo e me encantou. E agora, assim, de forma mais atuante, né? Assisto lá as aulas da Ing, né? Que também eu tive sonhos, tinha sonhos, assim, bem convidativos e seguia, e ali, assim, ela aprofunda bastante, né? Que ela lê sentença por sentença, desce e explica. E foi, assim, um verdadeiro boom, né? E agora eu estou aqui. Também conheci o curso de amor, né? Conheci o curso de amor, mas me encanta também demais. E estamos, assim, nessa comunhão. E foi isso. Um pedido, assim, um chamado profundo. Agora encontrei, viu, Juliana? Encontrei. Quando eu encontrei o livro, era isso, sabe? E não parei de ler, não, desde esse tempo. Então, não sei se a Lene e a Eli querem contar alguma coisa. A minha história também foi mais ou menos assim. Eu sempre fui muito buscadora por respostas e eu nasci numa família muito eclética, né? Assim, tocando a religião. E eu via ali o fervor, né, de cada um no seu segmento. E eu frequentava a igreja católica, mas de uma forma rasa, né? E eu li a Bíblia desde pequena, eu gostava de saber das histórias e tudo. Eu falava, mas não liga, né? O que tá falando lá na igreja, né? No Espiritismo também, frequentei o kardecismo há muitos anos. Eu falei, gente, mas parece que falta alguma coisa. Aí eu falei, Jesus, você fala que responde para a gente a dúvida, né, que a gente tem. Eu não estou encontrando resposta, não. E, de repente, o 100 aparece. Eu li o livro, né, O Poder do Agora, e lá fala, né, de um curso em milagres. Eu falei, eu tenho vontade de encontrar esse livro. E, de repente, apareceu um moço aqui em Itapecerica, morava em Goiânia, e ele veio trazendo a experiência de um curso em milagres para nós. Eu falei, nossa, aí ali eu já fiquei assim, falei, não, é isso aqui que eu queria. Era essa resposta. Aí de lá para cá eu tenho estudado para. É um livro muito profundo, né? A gente não consegue ainda, eu, por exemplo, não consigo ainda extrair todas as respostas, né? Com ele, porque eu tenho uma certa resistência, um apego, né? Nas crenças antigas. Mas, devagarinho, eu tô me entregando. Eu, eu também, eu nasci numa família, meu pai era, no começo, né, o começo era católico, depois ele se converteu ao espiritismo, ao kardecismo, né, minha mãe ficou entre catolicismo e kardecismo, e eu cresci nisso, nunca fui de frequentar a igreja, mas sempre tive minhas crenças, né, ia com meu pai em centro espírita, adorava ir na sexta-feira, porque lá era doutrinar os espíritos. Eu gostava muito de ver isso. Eu tinha 5, 6 anos de idade. E eu gostava muito de ver, aquele cara já morreu e está falando através desse outro, que legal. E eu ficava na ponta da cadeira, assim. Me chamava atenção. E fui crescendo, nunca fui de frequentar a igreja, nunca li a Bíblia. Aliás, a minha irmã conta que quando eu era bebê, se meu pai começasse a ler, ele tem mania de ler Bíblia, fazer uma oração com a família, assim, né? Ele já era espírita e tal. E ele começava a ler a Bíblia e eu começava a chorar, a gritar, ele tinha que parar, não deixava. Então, desde bebezinha, tinha um aninho, e ela falou, minha mãe falou, ele não conseguia ler perto de você a Bíblia, porque você não deixava. Eu falei, que interessante, enfim. E assim fui crescendo,
Na minha adolescência, às vezes eu ia num centro espírita tomar um passe aqui, às vezes eu ia, já fui na igreja, acho que a Assembleia, tomar umas orações lá e acompanhando os meus amigos, só que eu mesma nunca participei mesmo, assim, nunca fui de pegar firme numa igreja. Me casei, meu marido também não era de igreja, ele também, inclusive, ele dizia assim, se Deus existe, por que tanta desgraça nesse mundo, por que tanta tragédia, por que um rico e um pobre, aquela história que a gente já conhece. E eu comecei a entrar na dele e falei, parece que ele tem razão, porque é mesmo, né? Se Deus existe, é tão poderoso, por que esse mundo é desse jeito? Então aquilo que todo mundo tem, as indagações especialmente dos ateus, né? E eu comecei a entrar, de repente ele tem razão, de repente é só isso aqui mesmo que existe, e de repente é assim. Vamos fazer o melhor aqui, pronto. Aí eu fiquei mais ou menos uns 20 anos assim, até que eu fui, vou ter que contar essa parte porque é rapidinho, até que eu fui num contador nosso, né, que fazia nosso, que até hoje ele é contador nosso, e esse senhor é do candomblé. Eu nem sabia, nós nem sabíamos, porque eles não é de falar, né? Nós nem sabíamos, eu chego lá um dia, eu e o Moisés, chegamos lá, Moisés meu marido, desculpa, chegamos lá um dia, ele olhou para mim e falou, teu coração está aberto. Eu falei, que? O que é? O teu coração está aberto, ele falou para mim. Eu falei, mas que eu não entendia nada disso. E deu um sorriso, eu falei, como assim que o meu coração está aberto? Ele falou, Aí ele falou chakra, aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, coração aberto, chakra. Aí eu comecei a ver que eu me interessava muito por isso, né? Até então eu não sabia que eu me interessava por isso. Comecei a me interessar, comecei a pesquisar, comecei a ver vídeos, comecei a ver canalizações e fui indo. E eu era uma pessoa muito nervosa, muito nervosa. Comecei a ter ataque de pânico e passei por uns maus bocados com ataque de pânico, nunca quis tomar remédio. E, enfim, aí eu comecei a minha autoterapia, porque eu tinha ataque de pânico muito forte por alguns 4, 5 anos. E eu comecei a procurar na internet terapia alternativa, não aguentava mais o ataque de pânico, todo médico que eu ia era remédio, eu não queria tomar. Até que eu cheguei até uma senhora que chama, não sei se você conhece, Juliana, chama Byron Katie. Não sei se você já ouviu falar. Byron Katie Sim. Byron, conhece, né? Sim. Uhum. Sim, eu entrei assim, achei fantástico aquela terapia, você mesmo pode fazer, ai que legal. Então eu não tenho nem que procurar um terapeuta, não, e tal. Você não tem que viver com medo, ela dizia, você não tem que viver sofrendo, ela dizia. Eu falei, poxa, é isso que eu preciso. E comecei a fazer as terapias com ela, fiquei um bom tempo fazendo terapia com ela. Assim, eu mesma, né, através dos vídeos, né, eu nunca participei de grupos dela, mas através de vídeos eu comecei a seguir. Ela tem The Work, né, ela tem uma folha que chama julgue o seu vizinho, ela fala, uma folha, julgue o seu vizinho. Então ali você coloca os teus julgamentos, você coloca o que está te afligindo e você vai trabalhando a tua mente e vai melhorando. Eu fui melhorando muito, nossa, chorei muito perdão aconteceu com essa mulher e realmente eu devo a ela assim, muito assim, né? Aí, nesse sistema que ela criou, né, que ela desenvolveu, que ela recebeu, né? E foi assim, e nessas minhas andanças, vendo vídeos e vídeos de cura, de canalizações, de todos os seres, os mestres, e isso, aquilo. A Gi comentou do Eckhart Tolle, vi muito vídeo dele, ele também, eu tenho livros dele e tal. E numa dessas, eu não sei se foi na Byron, se foi, agora eu não lembro qual deles, que eu não vou nem falar que eu sei qual foi, porque eu não vou, acabo mentindo aqui. Uma dessas aí eu escutei o livro Um Curso em Milagres. Me chamou a atenção, porém, ficou na minha mente esse livro, Um Curso em Milagres, interessante o nome, né? Ficou assim. Aí eu já estava vendo muita canalização Aí apareceu na minha pesquisa lá um vídeo de canalização que era assim, o rapaz explicando a própria morte. Fiquei muito interessada. Comecei a ver vídeo desse menino, ele explicando que ele se suicidou, explicando como foi, não sei o quê. E eu só fazia isso. Aí, um belo de um dia, entre esses vídeos que apareciam para mim, né, tal que eu estava vendo tudo isso, né, apareceu um vídeo de canalização que chama Canalizando Jesus, que é da Tina Louise Spalding, não sei se você conhece, deve conhecer com certeza. E apareceu Canalizando Jesus, eu falei, será que é possível
Aí eu entrei. Eu entrei e assisti uma canalização da Tina, Jesus Cristo falando, eu peguei, aí eles falando que era um curso em milagre. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer então essas lições, aí que eu entendi. Foi assim que ele chegou para mim. E foi aí que eu comecei a fazer as lições, depois primeiro eu fiz todas as lições com essa Tina, as 365 lições, todo dia eu escutava um vídeo daquele, depois eu entendi que eu queria ler o livro, aí eu comprei o livro em português, que eu estou aqui no Brasil, né? Comprei o livro em português, daí eu fiz essas lições algumas vezes, eu fiz essas lições de novo com uma pessoa brasileira, com uma professora brasileira, mas assim, tudo assim, só de escutar os vídeos da pessoa, né? E assim, aqui eu estou, agora estamos aqui neste grupinho. Então, aí eu já li esse livro, eu já li o livro do Curso de Milagres inteiro, e agora estamos de novo fazendo as lições, né, Gi? Mas é um livro que realmente é o divisor de águas que eu chamo. Veio para ficar, meu livro de cabeceira, entre as palavras, é aquele livro que quando eu sinto com medo, sinto depressão, alguma coisa me aflige, eu corro, abro uma página, vou ler, e assim eu venho fazendo, gente. Assim é. Então, obrigada aí pelo compartilhamento. E, na verdade, assim, o que me veio hoje é no sentido de que ninguém busca um curso em milagre se não está em algum tipo de processo de sofrimento, sabe? Se algum Juliana, só completando, eu nunca tomei nem um Rivotril, e hoje eu já não tenho mais ataque de pânico. Mas, assim, o motivo pelo qual eu pensei nisso, em perguntar como é que cada um chegou até um curso em milagres, é um momento de dar-se conta, porque muitas vezes, assim, a gente vai caminhando meio que atropelando, assim, né? A Gi falou de prática budista, tem prática budista que é você simplesmente caminhar e olhar para ver se você não está pisando em inseto, se você não está pisando em formiga, né? Porque senão a gente vai caminhando que nem um elefante, assim. E essa metáfora a gente pode levar para a vida, né? A gente vai caminhando assim, sem, sabe? Sem se lembrar que a gente tem uma mente, né? Então, e eu pensei nisso, assim, sobre o que me trouxe aqui, e aqui neste momento, aqui agora, inclusive neste grupo aqui agora, é justamente uma vontade de, de viver algo diferente daquilo que eu tenho vivido até então, né? E eu acho que isso é assim para todos nós, assim, eu imagino, né? Então, assim, deve haver uma outra maneira de existir, deve haver uma outra maneira de caminhar, né? E a gente só conseguiria chegar nessa busca que todas vocês mencionaram, inclusive essa palavra busca, eu estava buscando, eu queria alguma coisa, faltava alguma coisa, alguém falou, né? Maria falou que ela se sentia estranha, ela era estranha no mundo, né? Alguma coisa assim nesse sentido, mas que esse nosso senso de sofrimento, de dor, de que tem alguma coisa de errado comigo, com o mundo, com, sei lá, com meu vizinho, com meu cachorro, essa sensação, a gente também pode olhar do ponto de vista do ego, de que o ego está sempre falando que tem alguma coisa errada, mas por outro lado, tem uma sabedoria muito profunda dentro da gente que nunca vai se contentar com nada menos do que a felicidade perfeita. Então, eu queria que a gente tomasse um pouco esse momento aqui agora, né? E a maioria de vocês está aí no fuso horário do Brasil, então, assim, nossa, eu acordei antes das 6 horas da manhã para estar aqui, porque eu realmente tenho a motivação, o propósito de viver algo diferente, sabe? E um curso em milagres fala, né, que o propósito é a nossa única escolha. E muitas práticas, assim, inclusive de meditação, porque se a gente ouve falar de meditação e aí a gente sente, acha que meditação é sentar e sentir paz na mente. A gente acha que é isso, né? E eu gostei muito do que a Gi falou também sobre, não, eu tenho percebido que eu posso olhar para o medo
sem me identificar com ele. Eu não preciso, sabe, meu Deus do céu, vou mandar ele embora, o que está acontecendo, alguma coisa nesse sentido. Mas que numa prática mesmo, de verdade, se a gente não tem uma motivação, se não tem o porquê que eu estou sentado aqui agora, sabe? Se a gente não tem um propósito, por que eu decidi acordar às 6 horas da manhã para me juntar com alguns seres? Eu sei que Jesus falou, quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estou presente, né? Será que a gente também se dá conta de que, então, se eu tenho esse propósito, então que eu trago a presença de Jesus aqui para esse momento, né? Então, assim, um exercício mesmo de que, porque de manhã, né, a Maria falou assim, passei até perfume, porque assim, a gente vai sair de casa e aí a gente dá uma olhadinha no espelho, a gente põe uma roupa, né, a gente não sai de casa pelado, né, assim, de qualquer jeito, né. Eu, mais ou menos, assim, às vezes é a primeira vez no dia que eu vejo a minha cara no Zoom. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa criar realmente uma postura, e já que vocês têm esse grupo maravilhoso que se reúne às 6 da manhã, criar uma postura de se lembrar que a gente tem uma mente, sabe? Porque a gente sai por aí, a gente penteia o cabelo, mas a gente sai por aí com a mente toda bagunçada. E com a mente toda bagunçada, a gente vai apontar o dedo e vai projetar para o primeiro coitado que passar na nossa frente. E pode ser qualquer coisa. Porque aí a gente entrega o poder de decidir como eu vou me sentir para uma pedra que apareceu no caminho e eu tropecei. E aí ela tirou a minha paz, percebe? Então é quase como se a gente tivesse algo muito precioso, que é esse poder de escolha, de como é que eu estou me sentindo agora, que eu posso escolher como eu vou me sentir, eu entrego para uma pedra no meio do meu caminho. E se essa pedra realmente tivesse o poder de mudar aquilo que eu sou, todo mundo que passasse por aquela pedra ia ter a mesma experiência que eu. Então, gozado que aí, né, hoje eu fui trabalhar, trabalhei 2 horas só hoje de manhã, aí eu cheguei em casa e a Maria Amélia me mandou o último livro que eu traduzi, que ela publicou pelo Grupo Mera. Inclusive, ele menciona também Um Curso em Milagres, mas é um livro do Jeff Foster, que se chama Aceitação Mais Profunda. E esse livro, ele fala do despertar na vida cotidiana, assim. Porque, e é muito legal, assim, a maneira como ele introduz o livro, mas que tem tudo a ver com a lição de hoje, porque essa sensação de esforço em tentar continuamente ser algo que a gente não é. E é por isso que a gente está sofrendo. Porque a gente está o tempo inteiro esquecendo quem a gente é. Então, quando eu me esqueço de quem eu sou, aí eu acho que eu preciso ser uma mãe melhor. Mãe sempre pega para mim, assim, nunca é o suficiente. Não tem um lugar onde eu chegue que eu falo, não, agora eu sou uma boa mãe, assim. E, né? Mas porque eu não sei quem eu sou, então eu acredito que eu preciso ser uma boa mãe. Porque é isso, não é? Então, por isso, quando a gente lembra mesmo que o propósito é a paz da minha mente, aí percebe que, assim, às vezes eu vou fazer algo que eu vou considerar sendo uma atitude de uma boa mãe, às vezes não. Mas se o propósito for a paz na minha mente, né? E outra coisa, assim, que eu queria trazer é que a gente não sabe quem a gente é porque a gente tem muito esse senso do eu separado. Existe a Juliana aqui que sofre, e o meu sofrimento é muito específico, sabe? Porque você não, se você tivesse passado por isso que eu passei, nossa, você também ia estar se sentindo assim, porque o meu sofrimento é muito específico, é muito sofrido, entende? E a gente acha que a gente está nessa experiência separada. Só que se a gente olhar assim um pouquinho para o lado, porque a gente tem uma sensação de que assim, não, mas as pessoas sabem o que elas estão fazendo, elas têm um trabalho X, Y, Z, elas estão super realizadas, todo mundo sabe o que estão fazendo, o seu lugar no mundo, só eu que eu não sei, né? Só que se a gente, assim, chegar um pouquinho mais perto das pessoas, a gente vai ver que não é bem assim.
a gente vai ver que o sofrimento não é pessoal, que esse sofrimento não é individual. E quando a gente começar a perceber isso, a gente vai fazer isso que a Gi falou, né? Eu não vou mais rejeitar o medo, porque não é o meu medo, sabe? Não sou eu que estou com medo, não é o medo que me tem. Eu tive um pensamento de medo e por um segundo eu acreditei que ele era meu. E para acreditar que ele era meu, eu preciso esquecer de quem eu sou. E aí, quando o medo chega, a gente pode inclusive ir até além, né? Quando o medo chega, além de perceber que do mesmo jeito que ele vem, ele vai, e talvez se a gente estiver no estado de presença, a gente talvez consiga tirar o aspecto pessoal do medo, e ele se torna uma coisa impessoal, talvez a gente consiga se lembrar de todos os outros seres que, independente do formato que o medo tem, todas elas sentem medo. E aí é nesse lugar onde eu vou perceber que eu não estou sozinho. Jamais. Então, Ô, Juliana, você já traduziu algum livro da Tina? Não, né? não. Que no Brasil, acho que não tem nenhum traduzido, né? Eu não sei. Acho que não. Você conhece ela, né? Não. Não, não conhece. Tina Louise Spalding. Ah, tá. Então tá bom. Mas e aí, quando a gente entra nesse lugar de colocar o propósito da paz na minha mente, quando eu consigo entender que todos os seres, assim como eu, querem a felicidade perfeita, sempre quiserem. Aí, naturalmente, a maneira de me colocar no mundo, ela é mais inclusiva, ela é mais benéfica, porque eu vou olhar quando eu consigo olhar para mim mesma e consigo perceber, assim, tem um vídeo do Ken Wapnick que eu gosto muito, que ele fala que toda vez que eu sentir medo, que eu tiver com raiva, que eu brigar com alguém, eu posso olhar para mim mesma e falar, puxa vida, mais uma vez aqui, eu estava com medo do amor. Percebe como esse pensamento é gentil? Porque onde há gentileza, o ego não pode estar. E como é que eu vou tolerar as outras pessoas, conviver, se eu não tenho essa gentileza comigo mesma, né? E a gente começa a perceber que o sofrimento vem de um lugar de achar que a vida deveria ser diferente do que ela é. Como se eu e a vida estivéssemos separados, como se fosse possível me separar da vida. E aí eu imagino que a vida esteja contra mim. Mas imagina caminhar pelo mundo, e independente do que aconteça, ter a certeza absoluta de que tudo está no seu devido lugar. A confiança é a primeira característica dos professores de Deus. E a confiança resolveria todo e qualquer problema percebido exatamente agora. Queria fazer um convite assim mesmo, para sentir um pouco assim, sentir esse lugar assim de, nossa, sabe esse assim, essa toda doida, que tem medo, que às vezes tem raiva, que briga com o vizinho, que não sei o quê. Foi essa que me trouxe até aqui.
Sabe por quê? Porque em algum lugar tem o conhecimento e a lembrança de que a felicidade perfeita, de que o amor é tudo que existe. Aí a gente não entra em guerra com toda vez que a gente sente desconforto. Porque aí a gente vai lembrar, esse desconforto é a minha sabedoria me dizendo, ó, do jeito que você está tentando, você está dando murro em ponta de faca. Percebe, assim, se a gente não sentisse essa dor, a gente nem ia perceber. Tem um exercício que eu acho muito legal, quando a gente sente qualquer tipo de desconforto. E eu gosto muito dele porque ele tem 4 passos. E o primeiro passo é reconhecer de que existe um desconforto. E parece muito simples, mas muitas vezes, quantas vezes alguém fala assim para você, por que você tá bravo? E você fala quase gritando, não tô brava! Né? Então, aí o primeiro passo é reconhecer, tem alguma coisa aqui que não é um amor se manifestando nesse momento. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é tomar posse disso, tomar posse no sentido do quê? Não tem nada lá fora que esteja causando isso. Eu estou causando isso. Só. Segundo passo. Não é minha culpa, nossa, como eu sou péssima, o que eu estou fazendo de novo. Não, é só assim, não tem nada que tenha o poder de mudar o Filho de Deus. Nada. E aí o terceiro passo é, se eu estou sentindo isso, é porque eu tornei alguma coisa mais importante do que a paz da minha mente. Seja andar sem tropeçar na pedra, seja ter um dia de sol, alguma coisa ficou mais importante do que a paz da minha mente. Porque às vezes parece que é muito importante, né, gente? Vamos falar a verdade. Não, é muito importante que essa pessoa entenda o que eu estou dizendo. É muito importante que ela faça o que eu quero que ela faça. É muito importante, parece muito importante. Só que é tão importante que se torna mais importante do que a paz da minha mente. Inclusive, eu condiciono a paz da minha mente a isso que eu me tornei muito importante, né? E o quarto passo é, será que nesse momento eu posso escolher o amor? E veja, só uma pergunta. Eu não preciso nem necessariamente escolher o amor. Essa é uma pergunta. E como você disse, Juliana, se a gente não sentisse o desconforto, a gente nem saberia, né? Estaria imerso naquela situação ali, nem saberia. E esse sistema de guiança nosso, ele é tão completo, ele é tão perfeito, que doeu, eu me afastei do amor. Ele já avisa na hora que está se afastando, está doendo. Aí volta para paz, volta para o amor, paz de novo. É muito incrível, gente. A gente não está aqui sozinho mesmo. Muito incrível. O nosso sistema de guiança, né? E eu acho que o exercício é a gente sair desse modo automático, né? Porque a gente, inclusive, fisicamente, a gente cria conexões neurais para as coisas, né? Então, toma lá da cá, alguém pisa no meu pé, eu já empurro, eu já, né? É um sistema automático, assim. Mas que foi algo que foi construído ao longo da vida, né? Disso que a gente chama de vida, algo que foi construído, um hábito construído. E como todo hábito que foi construído, a gente pode desconstruir esse hábito. E muitas vezes a desconstrução do hábito é pura e simplesmente deixar cair gotas de silêncio no nosso dia. E gotas de silêncio é uma pausa entre o meu pensamento e a minha ação. Porque está tudo muito confuso, né? A gente pensa e já age. Então imagina se eu falo assim sempre que se antes de falar qualquer coisa eu me perguntasse, será que isso realmente importa? Talvez acho que 90% das coisas eu não fosse falar.
E são essas gotas, sabe, que a gente vai inserindo, assim, no nosso dia. Gotas de silêncio, assim, uma pausa entre pensei isso, às vezes a gente vai falar assim, né, no WhatsApp, dá tempo ainda de a gente estar escrevendo tal, botou aquelas carinhas, o diabinho tal, botou... O WhatsApp é ótimo, né? Você não tem que responder na hora, você responde depois, você escreve, aí você pensa um pouco. Nesse ponto. Sim, mas a gente precisa de um editor de texto para o nosso caminhar, sabe? E às vezes exercícios, assim, por isso eu acho muito legal, assim, independente de crença no corpo, eu não estou dizendo que nós somos o nosso corpo, mas que o nosso corpo pode ser um instrumento de momento presente. Não dá para a gente sentir frio amanhã ou ontem. A gente sente frio aqui agora. Quando alguma coisa machuca, corta a gente, é na hora. Não é depois, não foi antes, sabe? Então, a gente pode usar o corpo como ferramenta, né? Jesus fala em Um Curso em Milagres, o corpo é ferramenta de comunicação. Então, esse exercício, por exemplo, de caminhar e olhar para ver se a gente não está pisando em insetos, é uma coisa muito simples, por exemplo, mas que a gente pode trazer para a nossa fala também, porque a fala é uma maneira de caminhar no mundo, né? Então, o que eu ando falando por aí? E eu gosto, assim, eu gosto da imagem, que tem pessoas na minha vida, a Maria Amélia, que publica, né, Um Curso em Milagres no Brasil, ela é uma delas. Falo para ela que ela é o meu lembrete do céu. E aí, toda vez que eu penso nisso, eu falo assim, eu quero ser o lembrete do céu para as pessoas. Quero que as pessoas cheguem aqui para conversar comigo, que elas se sintam num oásis, assim, no paraíso, sabe? Porque quando as pessoas fazem isso comigo, é maravilhoso, é incrível quando eu tenho essa experiência de estar com uma pessoa que é um lembrete do céu. Então, às vezes, essa pode ser a nossa motivação, sabe? Ai, nossa, eu quero oferecer para as pessoas um lugar seguro, onde elas se lembrem de quem elas são. Eu passei uma experiência essa semana. Eu conto aqui às meninas que eu não tenho problema com barata, né? Que eu digo assim a barata, vou lhe matar. E ela fica quieta e eu vou lá e mato. Ou então, eu tive uma experiência aqui outro dia que uma barata apareceu no banheiro. Eu olhei, quando procurei, ela estava com as perninhas para cima. Eu digo, ela já estava pronta, sabe? Ela se fingiu de morta. E a gente estava dando risada. E há 2 dias, aqui eu passei numa rua, vinha com meus netos, fui buscá-los na escola, e a minha filha, e tinha saído, acho que naquele momento, devia ter saído de algum esgoto, sabe? Mas era muita barata, gente. Era um algazarra de gente gritando, sabe? E tinha barata morta, tinha barata. E eu andando no meio das baratas, gente, sabe? E tinha uma assim, veio assim, eu vou pisar nessa, mas eu olhei assim, ela tão quietinha lá, e eu disse, não, não vou pisar. E era aquela coisa, e eu passei no meio, assim, me divertindo, sabe? Divertindo de certa forma, porque eu não corri dali, sabe? Eu passando, era muito barata, sabe? Nenhuma. E eu, calma, gente, calma, e era aquela, sabe? E eu não me desviei, passei, como eu digo, elas não chegam perto de mim, né? Porque senão vou morrer. Passei por essa experiência, e tu falou agora, não pisei em nenhuma, sabe? Não pisei. Passei consciente ali, atravessei, deixa elas já estão tão apavoradas aí, até disse aos meninos, sabe? Ah, que asco, que asco. Eu digo, olha, então, eu até brinquei, é ser humaninho, gente, igual a vocês, vão vivos, tem vida, sabe? E saí assim fazendo graça. Interessante. A história não fui como um elefante, eu fui na onda, não, sabe? Elas já estavam tão apavoradas mais que as pessoas ali. Tanta gente pisando, meu pai. Mas é isso. Foi uma boa observação. Uma vez eu fui num zoológico e tinha um professor, acho que foi um grupo Gaia, não tinha um grupo Gaia aqui,
pessoas faziam um grupo aqui no Brasil, né? Com várias pessoas ministrar aula. E a gente foi convidada para ir no zoológico na cidade, eu morava em João Pessoa. E lá, diga para onde ele nos levou, assim, para uma mata e para a gente observar as árvores e a fauna ali, sabe? Então a gente foi ver as aranhas, os bichinhos coisas que a gente não via, não prestava essa atenção, né? Sabe, nada para ver o leão, de ver macaco, isso aí, não, mas e foi muito interessante, ó, muito interessante. Vamos ver o que é que a gente não vê aqui dentro. Foi muito legal. E foi o convite que você chamou hoje, né? Você falou a história do elefante, a gente anda sem realmente. E o primeiro ímpeto é isso, ver um formigueiro, você acha que aquelas. Eu passei essa semana também passei por um formigueiro daquelas pretas, né? Aquelas que se pegar você, ela tira o pedaço, sabe? E eu, olha, isso aqui, isso assim, assim, ainda comentei essa formiga. Muito bom, Juliana. Lembrar que tem mente e que somos uma só mente. É tudo cristinho, né? Tá ali se apresentando naquele momento daquela forma e por quê, né? Para nos ensinar, né? A escolher, até para escolher de novo, né? Escolha diferente. Muito bom. Eu adorei esse exemplo que você deu das baratas, porque é necessário presença para que a gente manifeste um outro tipo de comportamento, sabe? A gente precisa estar num lugar de presença para para sair desse fluxo, que é o fluxo normal do ego, porque a gente está muito no fluxo. Então, eu acho muito legal quando as pessoas apresentam perspectivas para as quais a gente não tinha olhado. E você contou esse exemplo da barata, eu lembrei que faz um pouco mais de um ano eu estive em Bonito e tem um lugar lá que tem um cara que ele abriu um negócio que se chama Projeto Jiboia. E é um brasileiro que ele esteve na Austrália quando ele tinha 18 anos e ele falou que ele estava caminhando por um parque e ele viu um cara com uma cobra no pescoço. E a primeira reação dele foi, ai, credo, cobra, né? E aí o cara falou, não, pode passar a mão nela, ela é meu animal de estimação e tal. E aí, para ele foi uma experiência tão profunda, que ele voltou para o Brasil e ele queria conscientizar as pessoas a respeito das cobras. E aí, nesse lugar, primeiro a gente recebeu uma palestra, né? Então ele contou essa história, mostrou a foto e tal. E aí, era um funcionário dele que estava contando, fazendo essa palestra informativa, e aí ele começa a falar assim, por exemplo, uma cobra, quando ela vê você, a primeira reação dela é fugir. Então, assim, as pessoas que tiveram um acidente com cobra, ou foi porque tentou pegar a cobra, ou foi porque foi tentar matar a cobra, ou foi porque, enfim, pisou na cobra sem querer, pegou na cobra onde ela estava na árvore, né? Ele fala assim. Aí ele fala, então, como é que as pessoas matam as cobras? Aí ele fala a paulada, né? Então bate até matar. Ele falou: e se eu falar para vocês agora que eu vou trazer um cachorro e um cavalo, vou entregar um pau na mão de cada um de vocês, vocês vão bater neles até matar. Vamos fazer isso? Aí todo mundo fica meio chocado, assim, né? Eles falam: não vou fazer isso. Por que eu faria isso? E ele fala: e por que você faz isso com a cobra? E aí ele começa a falar da cobra de uma outra perspectiva. E foi muito legal, porque depois dessa palestra ele entregava uma cobra para a gente tirar uma foto. E foi a primeira vez, assim, eu já tinha pegado uma cobra antes, inclusive na Austrália, mas, assim, eu podia até mostrar a foto para vocês, é totalmente outra expressão. A primeira, e aí a segunda vez, quando ele falou isso, e ele me entregou aquela cobra, eu tava cobra aqui, e eu estava olhando, assim, com curiosidade para sentir qual a textura daquele animal. Qual é, sem imaginar que aquele animal era um animal ameaçador. Até porque aquela cobra era uma jiboia, não era venenosa, né? Mas assim, com a curiosidade e de perceber como alguém que traz uma outra perspectiva, como ele mudou totalmente a minha experiência com relação àquele animal. Tanto é que outro dia eu estava andando aqui na Suíça e aí tinha nem é uma cobra, na verdade, eles chamam de cobra cega, mas
ela é, na verdade, um lagarto, que ela tem orelha, mas ela não tem pé, não tem nada, ela parece uma cobra. E aí eu vi, assim, andando, e eu queria pegar, sabe? Assim, então, assim, de perceber, e isso é super fundamental da gente perceber, do poder que a gente tem em quebrar um ponto de vista, uma perspectiva e mostrar um outro aspecto. Assim, e mostrar de um lugar do tipo assim, ó, eu posso te apresentar uma outra coisa que talvez vai mudar a sua relação com as cobras. E aí ele falou que o cara estava pensando em fazer um outro projeto desse, onde ele ia fazer uma redoma, ele falou para ter pássaros. E eram urubus. Então, assim, e aí a coisa não é que a gente vai precisar salvar todas as cobras do mundo, mas a gente vai precisar quebrar as certezas na nossa mente, porque a gente tem muita certeza absoluta que as cobras são do mal. E a gente está caminhando com essas verdades fixas na mente e se relacionando com elas como se elas fossem verdade. E a partir disso, a nossa mente não se abre. E é por isso que a gente precisa ter uma mente investigadora, sabe? Eu gosto da ideia, por exemplo, eu falo bastante também do budismo, porque eu acho que não tem muita diferença, sabe? Com relação... Obviamente que tem a questão do dogma em todas as religiões nesse sentido, né? Mas o Buda, eles chamam isso de um koan. E o koan é uma pergunta para a qual não se tem resposta. E a pergunta do Buda era: por que as pessoas sofrem? Se esse sofrimento é a criação da mente delas, por que elas continuam criando esse sofrimento? E até ele conseguir entender isso, ele só parou na iluminação. Então a gente precisa ter essas perguntas abertas na mente, porque são essas perguntas que elas vão se movimentar, porque a partir do momento que a gente já sabe, a gente se fechou. Então a gente vê uma cobra, a gente faz o quê? Pega o pau e mata. Porque essa pergunta já está fechada na nossa mente. Então a gente parou de se relacionar com a cobra naquele momento presente e a gente está se relacionando com o quê? Com aquilo que a gente imagina que seja uma cobra. Então, na verdade, todo mundo aqui só viu um pássaro uma única vez na vida. Viu de verdade. Porque todas as outras a gente começou a se relacionar com o conceito de pássaro. Então, como é que a gente vai se encontrar com as pessoas a partir de um ponto de vista do momento presente? Sem levar todas essas preconcepções, né? Tem gente que a pessoa liga, a gente fala, ai, nossa, fulana. Que chance que a gente tem de ter um verdadeiro encontro se a gente já se fechou nessa perspectiva de já sei o que a fulana tem para falar. Já sei o que a cobra vai fazer, ela vai pular na minha perna e vai me picar. Bem interessante o que você disse, né? Porque Jesus fala que a gente tem que se questionar, sim. A mente tem que se questionar, não ficar fechada e fazendo aquilo no automático. É muito interessante o que você disse, que eu escuto todo dia isso dele. A gente tem que se questionar. Bem interessante. Porque a gente foi ensinado a ter resposta pronta para tudo. Porque parece que é isso que é uma pessoa bem-sucedida. Aquela que alguém pergunta assim, e o que é? O que você acha disso? Você tem que achar, inclusive, alguma coisa, você tem que ter uma opinião, né? Eu li um livro, gente, fazia anos e anos que eu não lia livro, assim, que eu lia livro de ficção, sei lá, sabe, por entretenimento. Porque só ler coisas de espiritualidade e tal. Aí o meu namorado falou, não, você tem que ler alguma outra coisa, não é possível, eu vou te apresentar um escritor. E aí um escritor japonês que se chama Murakami. E o livro que eu li, eu não vou conseguir lembrar agora o nome do livro. Mas enfim, era um livro muito, muito, muito interessante, porque eu me envolvi com os personagens e tal. Era muito interessante porque ele também descrevia muito o que o personagem estava pensando, ele estava falando dos processos da mente. E uma das coisas que eu achei genial nesse livro é que tinha um personagem que era o personagem principal, que era um senhor, que ele teve um acidente quando ele era pequeno, e de alguma maneira ele perdeu a capacidade de adquirir conhecimento. Então, toda vez que alguém perguntava alguma coisa para ele, ele falava assim, Nakata não sabe, porque Nakata é meio burro, assim, Nakata não sabe.
Aí ela falou assim, não, aí a pessoa fala, mas qual a sua opinião? Ele falou, ai, Nakata não tem opinião, porque a Nakata não tem conhecimento suficiente sobre a coisa e tal. E aí eu achei muito genial, eu falei, gente, que incrível esse personagem, eu me apaixonei pelo personagem, inclusive comecei a adotar a fala, né? Às vezes fala alguma coisa pra mim, eu falo, ai, Nakata não tem a menor ideia, Nakata não sabe nada desse assunto, né? Só que a gente acha que não saber nada sobre um assunto é burrice, né? É sinal de que, nossa, você é uma pessoa, enfim, assim, né? A gente chama de ignorante ou de sei lá o quê. Só que essa postura de não saber nada é o que vai levar a gente até a iluminação, porque se a iluminação está se é algo que eu ainda não atingir, se eu não estou espiado, se eu não me sinto em casa, em Deus o tempo inteiro, então com certeza isso está fora daquilo que minha mente concebe como possibilidades. E como é que eu vou chegar num lugar onde que não é um lugar, mas que está fora das possibilidades das minhas concepções, dos meus conceitos da mente, se eu acho que eu já sei tudo? A Giovana criou aqui o Nadego. Você diz o Nakata, não faz o Nadego. E a gente já fala, isso é coisa do Nadego. Ah, Deus. Mas é isso mesmo. O condicionamento não é brincadeira. O que eu percebo assim é como é fascinante. Ixi, eu fiquei branca aqui, iluminei, ó, gente. Como é fascinante. Como é fascinante isso que ela tá falando, porque eu vejo muito pelo Pedro, né, meu filho. Nossa, quando você fala alguma coisa, e se você fala em outra língua, então ele arregala um olho assim, porque ele precisa saber o que é aquilo. Porém, a partir do momento que ele já catalogou, aquilo já não tem mais o mesmo impacto. Acabou. Então, primeiro dia de escola, ele ficou fascinado. Ficou com medo no começo, tal. Hoje, a conversa é assim, não tem nada lá. Lá não tem mais, não tem nada lá, mãe. Não tem nada, eu não quero ir para a escola, não tem nada lá. Por quê? Porque ele já viu tudo que tinha que ter visto. Do jeito dele, já tá tudo catalogado, agora não tem mais nada. Então ficou um negócio chato, né? 3 anos, ó. 3. Ai, que divertido. E é muito legal isso, assim, porque a criança, ela mostra muito esses aspectos da nossa mente, né? E até queria falar, inclusive, sobre isso, porque também é uma confusão que muitos estudantes de um curso em milagres têm com relação a isso, é que, esse mundo não existe, então não tem nenhum tipo de engajamento, então o que eu estou fazendo aqui? Então já posso morrer, né? Porque, assim, não tem nada, igual o filho da Gi tá falando, não tem nada na escola, já sei, todo dia a mesma coisa. De certa maneira, é todo dia a mesma coisa, mas por um outro lado, é todo momento diferente, sabe? A gente vai considerar coisas extraordinárias que saem daquilo que a gente imagina como sendo um roteiro comum, assim, né? Mas se a gente olhar assim, tem coisas extraordinárias acontecendo a todo e qualquer momento. Então, qual que é o meu papel aqui? O meu papel é chegar nesse lugar onde eu me reconheça como sendo um amor e eu consiga manifestar isso para todo e qualquer ser que cruzar o meu caminho. Já imaginou que sonho? Tem seres assim que dedicaram assim a vida inteira a isso, sabe? Né? Quando a gente pensa em Jesus, quando a gente pensa no Buda, quando a gente pensa, enfim, tem tantas pessoas que dedicam a vida inteira a isso e você olha para eles estão sempre felizes, sabe? Nesse sentido, assim, de felizes porque, é o que tem que fazer. É igual lavar louça, todo dia, né? Você tem que cozinhar, você tem que lavar louça, aí você cozinha, tem que ir ao mercado, né? Você cozinha de novo. Então, assim, para a gente achar, só que se a gente muda o propósito que a gente dá para as coisas, então as coisas do mundo não estão aqui para me fazer feliz, porque elas nunca
vão ter esse poder, se a gente muda o propósito, muda a maneira como eu caminho pelo mundo. Então, aí eu vou sair de casa aqui hoje, e aconteceu comigo, quando eu vi essa história da formiga, aconteceu comigo, assim, durante muito tempo, mas infelizmente, a gente começa a caminhar e começa a esquecer, né, mas assim, de sair realmente de casa e literalmente olhar para o chão, olhar para o céu, olhar para, sabe? Olhar para aquilo que eu estou sentindo. E isso é uma coisa que a gente não faz também, que eu já percebi, que muitas vezes a gente pergunta, né, para as pessoas, como é que você está se sentindo agora? A pessoa fala, eu estou me sentindo magoado, eu estou me sentindo frustrado, ou eu estou me sentindo traído. Percebe que isso não é um sentimento, isso é um pensamento. Se você está se sentindo traído, você pensa que alguém te traiu. Como é que é? Quando eu tô, como é que eu tô me sentindo, assim, será que eu sei como é que eu tô respirando? Será que eu, sabe? Porque também quando a gente já fala, eu tô triste, pronto, a gente já pensou, eu tô triste porque eu pisei na barata, e aquela barata era a prima da Josefina, minha outra barata. Entendeu? A gente já cria uma história, né? E eu acho muito também interessante, a gente falou do Pedro, que criança, assim, é muito extremo, né? Não tem meio termo para criança, né? Então, assim, ou é péssimo, ela se machuca e, meu, ela tá chorando, porque, sério, a vida é horrível, não tem o que fazer, a única coisa que eu tenho que fazer é gritar até morrer. E aí, no instante seguinte, meu, a vida é ultra emocionante, meu, mãe, você não sabe que legal que é esse brinquedo aqui. E aí, eu falando e tal, tipo, não tem meio termo, né, assim, pra criança, né. E isso também pra gente é uma escola, porque também a gente tá reprimindo os nossos sentimentos, porque a gente acha que é esse o caminho. Eu não tô dizendo que a gente vai expressar na forma de tacar as coisas no chão, não é isso. Mas eu preciso me dar conta de que eu tô sentindo isso, sabe? Eu preciso me dar conta. Eu não vou casar com a raiva, mas eu vou me dar conta de que ela passa por aqui. E quando ela passa por aqui, eu posso me lembrar, nossa, é assim que as pessoas se sentem quando elas sentem raiva. Não sei como é que é. Por isso que eu falei do convite, né? O convite tá aí, é do sistema, né? Estou recebendo convites aqui, olha, para sentir isso e aquilo, mas peraí, isso aqui não é. Isso aqui eu já passei, olha, isso eu já pensei muito nisso, eu estou trazendo, estou aceitando, está trazendo e estou aceitando. Não, não quero. Aqui não está acontecendo nada, está aqui, ó. Convidando e eu aceitando, sem me dar conta. Quando eu digo não, esses esse investimentos, Espírito Santo sou eu, né? Esse Espírito Santo sou eu. E escolho aqui a minha santidade na hora. Fala, Gi, desculpa. esses investimentos nesses pensamentos para justificar o sentimento, né? É um emaranhado de coisa tão interessante, porque parece que, de fato, a gente fica preso, né? E aí eu lembrei que Jesus fala isso no Curso Milagres. Ele fala exatamente isso. Eu não falo para você não julgar, para você ser bonzinho. Eu falo para você não julgar porque isso é impossível. Cada vez que a gente julga e seleciona que aquilo é assim, acabou. A gente só vai perceber aquilo assim. A percepção como um dispositivo de confirmação daquilo que a gente acredita, ela só vai trazer aquilo sempre. Fechou. Não tem como perceber diferente, né? Por uma decisão nossa. Então, eu cultivo tédio, eu cultivo a indiferença, eu cultivo essa. Tudo isso eu cultivo, porque é muito bem estruturado, foi muito bem pensado, né? Eu quis que isso fosse assim. E quando está doendo, é porque a gente está em julgamento. Né? Se tá doendo, você está em julgamento. Então, não é aquela situação que te faz sofrer, e sim
o que você está pensando, achando sobre aquela situação, é o teu julgamento que é que te faz sofrer. A gente não sabe disso, né? A gente pensa que aquilo que aconteceu lá fora é a razão do nosso sofrimento. Não é o nosso julgamento em relação àquilo. Deixa de julgar, você para de sofrer. E você pode ver de uma maneira diferente. Esses dias eu estava reparando, né, nesses movimentos de sentimento, e depois que eu comecei a olhar mais para o coração, enfim, essa alegria sem causa. Um negócio muito interessante. Do nada tem uma alegria, não tem uma causa, né? E assim é com todos os sentimentos, não tem uma causa. Não tem. Não tem. Olha a situação minha essa noite. A Gi fala, vamos ter uma convidada especial. Gente, vê se chega na hora, né? Vamos chegar na hora. Eu acordei acho que umas 3 vezes para olhar o relógio, porque eu tô numa casa diferente. Na minha casa, normalmente, que eu tô acostumada, lá eu tenho um reloginho lá que dá para eu ver de longe. Mas nem preciso dele. Eu já acordo naquela hora e pronto. Que... Essa noite, gente, umas 3 vezes eu levantei, sabe? Quando vi a última vez, era 10 para 6 da manhã, eu acordei de novo. Falei, será que eu perdi a hora de novo? Enfim, foi um sofrimento, viu, Gi? Eu também, tô junto. Eu até sonhei, gente. Falei, gente, não é possível. Olha que doideira, né, que é a nossa mente. É uma coisa maravilhosa ao mesmo tempo. Eu estava pensando nisso que a gente falou antes. E assim, quando a gente está com raiva, a gente começa a se perguntar, mas por que eu tô com raiva? Aí a gente fala, tô com raiva porque o fulano falou aquilo lá para mim e tal. E você já percebeu, quando a gente quer justificar a raiva, a gente dá vários detalhes. A gente fala assim, não, porque fulano, às 3 horas da tarde, ele mandou uma mensagem em letra maiúscula. E aí, depois, às 5 horas, ele ligou gritando, mas gritando mesmo. Aí sabe como ele falou? A gente começa a dar detalhes, por quê? Porque a gente sabe que a nossa história é furada, a nossa raiva não é justificada. Mas se a gente convencer o outro, né, a gente vai reforçar aquilo na mente do outro, então ela se torna mais verdade, né? Mas enfim, a gente fica se questionando e a gente chega ao motivo do porquê eu estou com raiva. Mas quando a gente está alegre, a gente não se pergunta, né? A gente fala, por que eu estou alegre agora? Eu estou alegre. E também assim, né? Toda vez que eu justifico qualquer tipo de sentimento, eu estou fazendo o quê? Esquecendo quem eu sou e deixando de ver que isso não brota, não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora, né? E outra coisa que eu lembrei também que a gente estava falando com relação ao julgamento é que Jesus fala de que o único que assim não julga porque você não sabe fazer isso, você não é capaz disso. O único julgamento do qual você é capaz é saber como é que eu estou me sentindo agora. Esse é o único julgamento do qual nós somos capazes. É o único julgamento que a gente precisa fazer. Como é que eu estou me sentindo aqui agora? É só esse. É o único que a gente tem habilitação. Jesus deu diploma para a gente. Falou, isso aí você pode fazer que você sabe fazer isso, né? E outra coisa que eu pensei agora, eu estava até conversando com meu filho, ele está fazendo prova, está na época de prova na escola, e aí parece que eles têm que ficar, são provas assim por matérias, enfim, é bem específico aqui da Suíça, o sistema, mas cada matéria e a prova são de 4 horas, e eles não podem sair da sala antes dessas 4 horas. Ele falou que a primeira prova ele não sabia, que ele ficou lá esperando, aí não tinha o que fazer, e ele começou a fazer dobradura com papel e tal. E aí eu contei para ele de um experimento dos neurocientistas com relação à meditação, que eles colocavam as pessoas numa sala e elas não tinham o que fazer durante 30 minutos. E a única coisa que tinha na sala para se fazer era um botão, mas que esse botão, toda vez que a pessoa apertava, ela tomava um choque. E que, assim, várias pessoas, óbvio, você toma o primeiro choque, você vai falar, não, eu já aprendi. Mas que várias pessoas iam lá e apertavam o botão várias vezes, porque era insuportável ficar sem fazer nada. E um dos sentimentos que a gente tem muito hoje em dia é o tédio, principalmente com relação a crianças, né? Crianças falam, tá chato, não tem o que fazer, né? Porque a mente precisa sempre de um estímulo para que ela se sinta o quê? Por que a mente precisa de um estímulo? Porque é um reforço de, eu sei quem eu sou esse ser separado. Então, esses estímulos reforçam essa ideia de ser separado, né? E aí,
Por que também? Porque o ego sabe que é no silêncio que a gente vai se lembrar de quem a gente é. E quando eu falo silêncio, não é nem silêncio vocal só, sabe? Assim, é no momento dessa pausa que a gente tem a chance de quebrar o circuito da automatização, desse sistema automatizado. Então, o que que o ego faz? Todo momento de silêncio, ele preenche com medo. Acho muito interessante quando alguém fala assim, ah, eu preciso falar com você. A gente nunca imagina que o que a pessoa precisa falar é bom. Ai, meu Deus, o que será que ela descobriu? Certeza que eu não, sei lá, eu não deixei de fazer alguma coisa. Por quê? Porque o ego percebe, ele preenche esses momentos de silêncio com medo. Alguém começa a falar alguma coisa, a pessoa fica em silêncio olhando para você, já fica nervosa, você quer preencher aquele mesmo, meu Deus, nossa, tá chata essa conversa. Por quê? Porque o ego sabe, se essa pessoa ficar em silêncio, talvez ela se lembre de quem ela é, eu vou deixar de existir. Eu preciso preencher esses espaços com medo. Qualquer coisa, até choque elétrico é melhor do que ficar em silêncio. E o interessante, né, gente, que se você entra nesse silêncio, você vai receber a inspiração, você vai ter a intuição do que, o que você de fato deve fazer, para que lado deve virar, né? Você não vai ficar sem fazer nada. Vai, só que vai ser o real, né? Eu tô subindo o morro aqui tão íngreme, não tem noção. Eu não sei como é que o carro sobe aqui, mas enfim. Então, esse silêncio não significa ficar sem fazer nada, e sim receber a instrução correta do Espírito Santo, né? Aí você vai ser guiado de verdade. Porque escutar, ao contrário do que a gente imagina, é algo ativo, não é passivo. Escutar. Para eu escutar, eu preciso colocar a minha disponibilidade para escutar, né? Então, eu acho que o convite para a gente, para mim, é lembrar sempre do propósito. Qual o propósito que eu dou para o meu dia? E quando eu me lembro do propósito, eu me lembro de que eu tenho uma mente. Ai, eu não vou sair com a mente bagunçada por aí. Quando eu pentear meu cabelo, talvez eu vá lembrar. Ai, como é que estão os meus pensamentos aqui agora? Porque eu não vou sair por aí entregando o poder da paz da minha mente para uma pedra que tiver no meu caminho, sabe? Porque coitado da pedra, ela nem tem esse poder. Nunca teve. A gente procura culpados, né? Nem que seja uma pedra. É, É Que sempre lá delícia fora, estar né, aqui. Maria? É sempre o outro, nem que seja uma pedra. Sempre lá fora, nunca tá aqui, né? Que delícia essa conversa com vocês. a questão Lembrou um pouco de quem eu sou. da É gostoso, gente. né? É uma conversa informal, a gente dá risada, a gente brinca. Ixi, não sabe o dia a Assim, dia como é que todo dia, né? Todo dia a gente canta, a gente canta. inventa línguas para falar, a gente faz careta uma para outra, a gente brinca muito, a gente fala tudo aqui. E assim, presente, é presença pura. Conta nossas histórias e às vezes a gente conversa, conversa, vai ler a lição, no final a lição tá lá, tudo que a gente conversou. Jesus é intrometido mesmo. Ele faz, ele dá dessas, ele se intromete nas conversas. Ele é assim mesmo. E, e até isso, assim, sabe, para a gente se dar conta, porque o mundo oferece tantas possibilidades, né, infinitas possibilidades, e dentre os infinitos convites, você falou bastante, né, Maria, de convite, dentre os infinitos convites aí do mundo, a gente escolheu aceitar esse convite para estar junto aqui hoje, falando de algo que nos toca o coração, assim, então eu sempre acho muito bonito isso, essa decisão, essa escolha, e sempre me sinto muito privilegiada quando isso se torna algo, enfim, quando é uma escolha e a gente traz essa escolha para a consciência no sentido de que, eu me dou conta de que eu fiz essa escolha aqui agora e que essa escolha seja uma escolha para o resto do dia, para o resto da vida, né? Então, quando a gente. E aí a gente vai vendo as coisas do mundo como símbolos. Quando eu vir uma formiga, eu vou lembrar. Onde é que eu tô pisando por aí, né?
Quando for no zoológico, em vez de ir lá na jaula do leão, vai encontrar uma árvore, olha o que encontra nela. Ai, maravilha. É isso aí. Muito E bom. fica divertido, né? E fica divertido. Muda tudo, né? O novo. É o novo. A gente não tem referência e por não ter referência, a gente precisa se disponibilizar. Muito bom. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa para a Ju? A carinha dela. Perguntar alguma coisa para mim? Como que é o nome do personagem? O Kataka não sabe, Kataka não Nakata. Nakata. Nakata não tem opinião. Nakata não sabe o que vai falar lá no grupo, não sabe mesmo. Isso aqui a gente vai brincar com o Nataka aqui. É, sim. Ah, Fala, Cir. Não, foi sem querer que eu bati a mão, que tá tão congelado meus dedos aqui, que eu fui tocar uma coisa e toco outra, entendeu? Foi sem querer. Não, mas eu já perguntei até pra Ju, né, que eu queria perguntar se ela já conhece a Tina, se ela traduziu algum livro, acho que então não deve ter em português nenhum livro traduzido da Tina, que eu saiba. Tem não, Depois eu preciso olhar, quem sabe, pode ser meu próximo projeto. Quem sabe, Juliana? Nunca, nada é por acaso. Nada é por acaso. Tem uma professora de UCEM, ela está no YouTube, é a Jaqueline, ela já esteve aqui conosco. E ela em 2021, não foi, Gi? 2022. Ela, o ano inteiro, ela traduziu. Ela abriu o livro, que é em inglês, né? Mas aí ela falava em português. Aí tem todas as lições lá. Tu podes dar uma olhada. Ela fazia a tradução simultânea. Não, passem para dar uma olhada no que ele fala, sabe? Para tu conhecer um pouco, entendeu? Uhum. Ela é um textozinho pequeno que ele fala sempre referente à lição. Aí ela lê outros, lê o Quem é Mapnick, lê a lição. É bem gostoso o canal dela. Bom, amores, a gente se recordar dessa liberdade juntos. É. 7h31. Nosso combinado é até 7h30 com a Ju. Vamos liberar ela. Né? Quando quiser voltar, Ju, para encontrar com a gente, é só entrar, é só chegar. É só me convidar, que eu sou intrometida, que nem Jesus. Sempre tem esse cafezinho. Ela faz tudo sempre, igual, né, Gi? Me acorda às 6 horas da manhã. A gente é facinho. Pode ser intrometido que a gente não liga, não. Estamos no movimento de não rejeita nada. Muito bom estar com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigada também, gratidão. Muito obrigada, Ju, pela presença. Obrigada a todos. Mais um dia, né, gente?